Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Vamos ler 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia. Quando Filipe, o eunuco estava lendo e ele não entendia, o Espírito Santo levou Filipe até ele. Isso a gente vê em Atos 8, no versículo 30 e 31. O Espírito Santo levou Filipe até ele para que explicasse para ele aquelas escrituras. E o Filipe perguntou para ele: entendes o que lês? E ele falou: não, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse para ensinar ele, porque ele estava ali estudando a palavra e lendo a palavra e ele não conseguia entender. A palavra que ele estava lendo era aquele texto de Isaías que fala: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Hoje nós sabemos que isso se fala, era de Jesus, né? Mas naquela época não tinha a Bíblia como a gente tem para poder estudar. Então eu te pergunto, quando você está lendo a Bíblia, você entende o que você lê? Eu faço para você a mesma pergunta que Filipe fez para o eunuco. Você entende o que você lê? Se você pegar a Bíblia e for ler ela como um livro qualquer, um livro normal, assim como você pega outro livro para ler, você não vai entender. Porque como o texto que eu li aqui de 1 Coríntios fala, que é discernimento espiritual. Não podemos, você não vai poder entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia, ela é para se discernir espiritualmente. Então, como que a gente pode entender um livro que é para você discernir espiritualmente? Através do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos ter é ter a certeza de que nós temos o Espírito Santo em nós. Como que eu tenho essa certeza? A partir do momento em que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, o Espírito Santo de Deus já passa a habitar em nós. E nós passamos a ter Ele como o nosso conselheiro, como o nosso consolador, como aquele que ensina. Ele nos ensina. Então a Bíblia, ela é lida através da ajuda do Espírito Santo. Então quando eu vou sentar e eu vou ler a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Orar e pedir ao Espírito Santo de Deus para me dar entendimento daquela palavra. Eu estou falando para você uma coisa que eu faço. Então eu leio um texto, aí se eu não conseguir entender, eu falo: Senhor, eu não consigo entender. Espírito Santo, me ajuda, me revela esta palavra, me revela esse texto, me ensina. Me ajude a compreender a tua palavra. E aí eu leio de novo. E quantas vezes forem necessárias, eu vou ler aquele mesmo texto. Porque assim o Senhor vai discernindo, o Senhor vai me mostrando o que Ele quer ensinar através da palavra. A Bíblia, ela é assim, ela sempre vai te dar algo novo. Você pode pegar um mesmo texto, você pode pegar o mesmo versículo, o mesmo capítulo, o mesmo livro, ler várias vezes, vai ter um contexto diferente para a sua vida. Vai ter uma palavra nova para você. Ela se renova sempre. A Bíblia, ela sempre vai se renovando, porque é de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Então a palavra de Deus, ela se revela a mim, ela se revela a você através do Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai te dar o entendimento daquilo. E geralmente a palavra vem certinha para aquele momento em que você está precisando. A Bíblia, Deus, ele vai trazer aquela palavra certa
na Bíblia para te dar força, para te ajudar. Se você estiver vivendo um momento de tristeza, ela vai te dar um ânimo novo, uma alegria nova. Se você estiver precisando de força, ela vai te dar essa força e esse vigor para você continuar caminhando. E assim, a Bíblia, ela vai te renovando, ela vai te ensinando, mas você precisa ler ela com a ajuda do Espírito Santo. Então eu te peço, nunca abra a Bíblia sem antes orar, sem antes falar com o Espírito Santo, sem antes perguntar para ele, me orienta, me guia. Nós já estudamos aqui o que o Espírito Santo faz, porque Jesus nos mandou. Primeiro, ele é o nosso consolador. Jesus falou que ele ia mandar um consolador. Depois ele nos dá essa luz da palavra, ele nos esclarece, ele nos dá o discernimento daquilo que a gente está lendo na Bíblia. Eu não estou falando isso teologicamente falando, não. Estou falando no simples, no evangelho puro e simples de Jesus. A palavra que eu e você entendemos. O Espírito Santo, ele vai te discernir do jeito mais fácil para você entender. Ele não vai vir com palavras difíceis, ele vai te dar o esclarecimento que você precisa. O Espírito Santo, ele te guia. Ele guia você para dentro da Bíblia, naquela porção que você precisa para aquele dia. Ele vai te guiar num texto que vai te trazer aquilo que você realmente precisa naquele momento. O Espírito Santo, ele é aquele companheiro que está sempre do nosso lado. Ele atua através da palavra, ele move através da palavra, ele fala com você através da palavra e ele te dá o discernimento disso. Então, o que nós precisamos? Orar antes de ler, para ter esse discernimento. E se você tem alguém que te acompanha como um líder de célula ou um pastor que está ali caminhando com você, te ensinando, você não conseguiu entender direito alguma coisa que você lê, procure essa pessoa, peça ela para te ajudar também, porque assim como Deus enviou Filipe para ajudar o eunuco, ele também envia esses homens e mulheres de Deus para te ajudar a compreender. Se na sua igreja tem escola dominical, participe da escola dominical, porque ali é o lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. Então, grupos pequenos, grupo de família, grupo de células, seja o que for que tem na sua igreja, procure se inserir nesses grupos pequenos. Por quê? Se você vai na igreja só num dia, só num domingo à noite, é muito pouca palavra para você. Você precisa ir numa escola dominical, ir no seu grupo de célula, no seu GC, seja o que for. Você precisa ter um grupo de estudo da palavra para poder você sentar, reunir, ali vocês vão conversar, vão dizer o que cada um está entendendo, então, e vão ali ter o discernimento daquilo que você está lendo. Você consegue sozinho? Consegue sim. O Espírito Santo está aí com você, você não está sozinho. Mas quando a gente tem outras pessoas da nossa comunidade, do nosso grupo da igreja, nos ajudando, fica mais fácil a compreensão. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é essa palavra. A Bíblia, ela é discernida espiritualmente. Então, não adianta você pegar a Bíblia e começar a ler e achar que ela é um livro normal. Ela não é. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, muita coisa que você vai ler na Bíblia, se você lê como um homem natural, você vai achar que é loucura mesmo. Você vai achar. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. A Bíblia é discernida espiritualmente. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: busque ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender a palavra que você lê. Peça a Ele para te ajudar, para te ensinar, para te esclarecer, para te revelar a palavra do dia.
e peça a Ele para te enviar pessoas para te ajudar nesse estudo da palavra. Então, eu quero te incentivar a mergulhar na palavra de Deus. Nós estamos começando uma semana. Não comece essa semana sem ter esse momento com a palavra de Deus, sem orar, sem ler, sem ter esse momento de degustar. Sabe quando você come alguma coisa assim bem gostosa, que você fica saboreando na sua boca? Que a Bíblia, a palavra de Deus, seja isso para você. Que ela tenha esse sabor com melzinho gostoso, um doce gostoso, algo que você gosta muito, que a Bíblia tenha esse mesmo prazer, essa mesma alegria, que você tenha esse mesmo prazer, essa mesma alegria quando você estiver lendo a Bíblia. Então peça ao Senhor, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então leia a Bíblia todos os dias e peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar no entendimento. Ele te ajuda, Ele é o seu companheiro, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu consolador e Ele te dá o entendimento, Ele te dá a sabedoria necessária para entender a palavra. Topa fazer isso, mudar o seu jeito de ler a Bíblia. Quando você pegar ela, não pegue como você pega um livro normal, não. Ela é revelação de Deus para as nossas vidas. Você tem algo importantíssimo nas suas mãos. E lembre-se que tem lugares, países em que não tem essa liberdade de poder pegar a sua Bíblia e ler, de você ter tudo ali à sua disposição, de você poder carregar a sua Bíblia no meio da rua, de você poder abrir o celular igual eu estou fazendo aqui e ler um texto e conversar um pouco sobre isso. Nós temos essa liberdade no nosso país. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. E que o Senhor abençoe ainda mais os nossos líderes para que possamos continuar tendo essa liberdade. Então aproveite esse presente que o Senhor nos dá de estarmos aqui num país em que a gente pode ler a Bíblia, pode estudar à vontade. Então, não passe nem um diazinho sem ler a palavra, sem estudar. E se você, assim como Eunuco, não entendia o que ler, peça ao Senhor para te dar esse discernimento. Ore e o Espírito Santo vai te revelar. Você crê assim? Então feche os seus olhos aí, nós vamos orar. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor a vida de cada um que está orando aqui comigo. E a vida desse, Pai, que às vezes pega a Bíblia, começa a ler e não consegue entender e quer ter esse discernimento, quer ter esse entendimento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida de cada um e dê o discernimento, dê o entendimento da tua palavra, que ao abrir a Bíblia para ler, o Senhor possa estar revelando para eles aquilo que está naquele texto e como aquilo é para aquele dia dele. Pai, dê a revelação aos teus filhos. Ai, Espírito Santo, muito obrigado, porque nós sabemos que temos ao Senhor em nós para nos ajudar a discernir as coisas do Senhor. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, porque nós não estamos sozinhos e podemos abrir a Bíblia e ler, e o Senhor vai nos revelar o entendimento daquela palavra. Louvamos o teu nome por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a ti, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Então abra sua Bíblia de agora para frente com essa oração. Espírito Santo, me ajude a entender a palavra. Amém? Amém.